O dia mais difícil para Isabela chegou como uma tempestade escura, avassaladora e cruel, que a surpreendeu com uma força que nunca imaginou enfrentar. Parada em frente à pequena sepultura de seu filho recém-nascido, Paulo, o mundo ao seu redor parecia ter parado em um abismo de dor absoluta. O vento gelado acariciava seu rosto pálido, mas nada podia esfriar o ardente fogo de angústia que consumia seu ser. A sepultura de seu filho, ainda recém-coberta de terra, parecia um cruel lembrete da insuperável ausência de seu pequeno. Isabela estava sozinha, imersa em uma tristeza tão profunda que parecia que o tempo havia deixado de existir. Com lágrimas correndo por suas bochechas, Isabela ajoelhou-se ao lado da sepultura, suas mãos trêmulas tocando o mármore frio. O vento levava seus soluços, mas sua dor permanecia intensa e palpável. «Por que, Deus? Por que meu pequeno Paulo?» perguntou em um sussurro desesperado, sua voz quebrada pelo sofrimento. «Eu teria dado toda a minha vida para que ele vivesse. Por que não me levou no lugar dele?» O eco de seus gritos de dor ressoava em sua mente, um lamento interminável que a mantinha presa em um limbo de negação e desesperança. Sabia que faria qualquer coisa para salvar seu filho. O amor que sentia por aquela pequena criatura era tão profundo que a fazia sentir-se capaz de desafiar o próprio destino. Mas agora, enfrentava a cruel realidade de que o futuro que havia imaginado havia desaparecido num piscar de olhos. À medida que os presentes no funeral se aproximavam, murmuravam palavras de consolo que para Isabela pareciam vazias e distantes. Uma de suas tias, com um sorriso desconfortável e um tom de voz que tentava ser reconfortante, se aproximou e disse: «Isabela, sei que este é um momento muito difícil, mas saiba que o tempo cura tudo. Em breve, você terá mais filhos, e tudo isso passará.» Isabela levantou o olhar, fixando-o no chão. «Como pode me dizer isso?» perguntou, sua voz trêmula. «Como Paulo pode ser substituído? Nenhum outro filho poderá preencher o vazio que ele deixou. Não se trata de substituí-lo, mas de aceitar que ele nunca mais estará aqui.» Sua tia, incapaz de encontrar as palavras adequadas, acenou com a cabeça e se afastou, deixando Isabela sozinha com sua dor. Enquanto os outros se dispersavam, Isabela sentiu que a tristeza pairava sobre ela como uma sombra interminável. A perda de Paulo não era algo que pudesse ser superado ou substituído. Era uma ferida profunda e invisível que marcaria sua vida para sempre. Um vazio que não poderia ser preenchido por nada, nem por ninguém. A distância entre o consolo oferecido e a realidade de seu sofrimento parecia intransponível, e Isabela ficou ali, agarrada à sua dor, sabendo que o caminho para uma aceitação seria longo e doloroso. Isabela não podia acreditar no quão fria soava a oração. Mais filhos, como se seu pequeno Paulo pudesse ser substituído com a mesma facilidade com que se troca um brinquedo quebrado. A crueza dessas palavras perfurava seu coração já despedaçado, intensificando o abismo de dor que sentia. Como podiam pensar que outro bebê preencheria o vazio deixado por seu filho tão desejado? Essas pessoas não compreendiam a verdadeira magnitude de seu sofrimento, pois, se o fizessem, saberiam que cada filho é único e insubstituível. Não importa quanto tempo passasse, Isabela jamais esqueceria seu pequeno, sobretudo porque Paulo havia sido fruto de um desejo profundo e compartilhado por ela e seu esposo. Um desejo que havia dado sentido e propósito à sua vida. Desde o momento em que Isabela descobriu que estava grávida, seu coração se encheu de uma imensa alegria. Uma que havia esperado por muito tempo. Foram meses de tentativas, de desilusões e lágrimas silenciosas, de visitas a clínicas e tratamentos de fertilidade que drenaram não apenas sua energia, mas também grande parte de suas economias. Ainda assim, nada disso importava porque seu maior sonho sempre foi ser mãe. Quando finalmente viu as 2 linhas no teste de gravidez,
Sentiu como se o universo inteiro tivesse se alinhado a seu favor. A emoção que a invadiu foi indescritível. Um turbilhão de felicidade que a fez esquecer todos os sacrifícios e dores do passado. Mas agora, ao estar parada em frente à sepultura de seu filho, a crueldade da realidade a golpeava com toda a sua força. Se soubesse a dor de que experimentaria ao perder seu bebê, talvez tivesse tomado outra decisão. Talvez, pensava com amargura, teria optado por uma vida sem filhos, uma vida dedicada a cumprir suas metas e ambições ao lado de seu esposo. A dor de não ter um filho teria sido 1000 vezes mais suportável do que o tormento de tê-lo perdido após conhecê-lo, após ter sentido sua vida florescer dentro dela. Durante os meses de sua gravidez, Isabela desenvolveu um apego profundo com o pequeno ser que crescia em seu ventre. Cada dia era uma nova oportunidade para amar seu filho, para imaginar o futuro juntos, para se preparar com esmero e dedicação para sua chegada. Passava horas escolhendo as cores perfeitas para o quarto dele, sempre suaves, sempre acolhedoras, querendo criar um ambiente que refletisse todo o amor que já sentia por ele. Cada peça de roupa que comprava, cada brinquedo que escolhia, estava carregado de esperança e ternura, e quando acariciava seu ventre, quando lhe falava e cantava canções de ninar, sentia que uma conexão profunda e inquebrável os unia, como se já estivessem compartilhando um vínculo eterno. No entanto, quando chegou o dia do parto, ele veio de forma inesperada e antes do tempo. Isabela, que mal havia começado a organizar as últimas coisas para a chegada de seu bebê, se encontrou completamente despreparada. O pânico tomou conta dela quando sentiu as primeiras contrações, muito mais fortes do que havia imaginado. A dor e a incerteza a assustaram profundamente, e com mãos trêmulas, tentou alcançar seu telefone para ligar para o esposo. "Atende, por favor, atende." Isabela murmurava entre soluços enquanto discava repetidamente, mas o telefone celular de seu esposo permanecia em silêncio. Cada toque que caía sem resposta aumentava seu desespero. "Não me deixe sozinha nisso, por favor", suplicou, sentindo as lágrimas embaçarem sua visão. A ansiedade se misturava com a dor das contrações, que se tornavam cada vez mais intensas. Finalmente, sem outra opção, dirigiu-se sozinha ao hospital, lutando para manter a calma enquanto seu corpo tremia de medo. Uma vez no hospital, Isabela foi rapidamente levada para o centro cirúrgico. Era seu primeiro parto, e o medo a envolvia por completo. Enquanto a preparavam para a cesariana, tentava concentrar-se na ideia de que tudo acabaria bem. Fechou os olhos e se entregou a Deus. "Por favor, cuide de nós", sussurrou ao ar, sentindo uma mistura de terror e esperança. Confiava que, de alguma forma, tudo acabaria bem. O momento que tanto esperava chegou, mas não da maneira que havia imaginado. Quando finalmente os médicos colocaram seu filho sobre seu peito, o que deveria ter sido um instante de felicidade se transformou em um pesadelo. O pequeno rosto de Paulo, que deveria estar cheio de vida, começou a se tornar roxo. Isabela, com o coração na garganta, sentiu como o breve choro de seu bebê se apagava de repente. "Algo está errado. Por favor, ajudem meu bebê", gritou Isabela, sua voz cheia de terror. Seus instintos de mãe a alertaram imediatamente de que algo terrível estava acontecendo. As enfermeiras, alarmadas, afastaram o bebê de sua mãe, enquanto os médicos começavam a se mover freneticamente pela sala de parto. Isabela, com o coração disparado, observava com olhos arregalados o movimento desesperado dos médicos. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O tempo parecia ter parado, e cada segundo que passava sem que Paulo chorasse de novo era uma facada em seu coração. "Por favor, não o levem." "Não, não", suplicava enquanto tentava se levantar da maca, mas seu corpo fraco não respondia. Uma enfermeira tentou acalmá-la, mas Isabela estava à beira da histeria.
Seus gritos encheram a sala, enquanto os médicos lutavam para reanimar seu pequeno. Após 5 angustiantes minutos, que para Isabela pareceram uma eternidade, o médico responsável se virou para ela com uma expressão sombria no rosto. Seu olhar dizia tudo antes de pronunciar as palavras que dilacerariam sua alma para sempre. "Sinto muito", disse o médico com uma voz que se quebrava pelo peso da tragédia. "Fizemos tudo o que podíamos, mas não conseguimos salvá-lo." O mundo de Isabela desmoronou-se naquele instante. Um grito de dor inumano escapou de seus lábios enquanto tentava se lançar para fora da maca. Seu corpo inteiro tremia com o desespero de uma mãe que acabara de perder tudo. A equipe médica, comovida e preocupada, teve que segurá-la enquanto ela lutava para se libertar. "Me deixem. Quero estar com meu filho", clamava Isabela em um estado de loucura, tentando se desvencilhar do aperto dos enfermeiros. Mas sua força, enfraquecida pela operação e pelo choque, não foi suficiente para superar a firmeza daqueles que a seguravam. Ela não conseguia aceitar a realidade, não podia permitir que seu bebê fosse embora, sem ter sentido o calor de sua mãe mais uma vez. Finalmente, diante de seu estado incontrolável, uma enfermeira lhe administrou um tranquilizante para ajudá-la a se acalmar. Enquanto a escuridão do medicamento começava a envolvê-la, o vazio em seu coração se expandia, deixando um abismo intransponível. Suas últimas palavras antes de cair em um sono profundo foram um sussurro cheio de amor e desespero. "Meu bebê, o que farei com todo esse amor que tenho para te dar?" Nesse dia, Isabela se encontrava sozinha em uma cama de hospital, na seção de maternidade, observando com olhos cheios de dor como as outras mães seguravam e alimentavam seus recém-nascidos. Cada vez que via uma dessas mulheres sorrir enquanto embalava seus bebês, o peso da tragédia se tornava mais insuportável, porque sabia que jamais poderia fazer o mesmo com o seu. Em vez de receber seu filho em seus braços, ela o receberia em uma pequena caixa, e essa realidade a dilacerava por dentro. Sua estadia naquele lugar se transformou em um tormento incessante. Cada som, cada risada, era um cruel lembrete do que havia perdido. Com o coração partido e a desesperada necessidade de apoio, Isabela ansiava mais do que nunca que seu marido, Daniel, estivesse ao seu lado. "Onde você está, Daniel? Eu preciso de você", murmurava entre soluços, olhando para o teto branco e frio do hospital. Ela havia tentado ligar para ele 5 horas antes, mas sua chamada havia ficado sem resposta. Desesperada, Isabela pediu a uma das enfermeiras que tentasse novamente se comunicar com ele. "Por favor, você pode tentar ligar para o meu marido de novo? Eu não sei o que fazer sem ele", implorou, sua voz trêmula. A enfermeira assentiu com uma expressão compreensiva, mas quando tentou novamente, apenas a voz indiferente da secretária eletrônica respondeu do outro lado da linha. Finalmente Daniel chegou ao hospital, mas o fez quase 12 horas após o parto. Para então, Isabela estava completamente devastada, e o que mais a feriu foi a frieza com que ele a tratou. Ele mal a olhou, como se não pudesse suportar enfrentar a realidade. "Daniel, nosso filho, se foi", disse ela, esperando ver alguma reação em seu marido, algum indício de que ele compartilhava sua dor. Mas em vez disso, Daniel manteve-se distante, quase como se a culpasse pelo ocorrido. "Por que você não atendeu minhas ligações? Eu precisava de você", perguntou Isabela com a voz quebrada, mas Daniel apenas suspirou, evitando seu olhar. "Eu estava ocupado", respondeu ele secamente, como se isso pudesse justificar sua ausência no pior momento de suas vidas. Sua indiferença foi um golpe a mais para o coração já despedaçado de Isabela. Daniel se encarregou de todos os preparativos para o funeral, avisou a cada um de seus conhecidos, e logo a casa do casal se encheu de pessoas.
Mas, apesar dos abraços e das palavras de consolo que lhe se ofereciam, Isabela se sentia mais sozinha do que nunca. Passou 2 noites sem dormir, consumida pela fraqueza, pelo desespero e pela angústia. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não conseguia descansar, presa em um ciclo de dor e tristeza. Finalmente chegou o momento do funeral, e embora seu corpo mal pudesse se manter em pé, Isabela permaneceu firme ao lado da pequena caixa que continha seu filho. Ela sabia que aquelas seriam suas últimas horas com ele, e não podia se permitir desperdiçar um segundo sequer. Ficou lá, em silêncio, acariciando a madeira fria, desejando poder transmitir-lhe todo o amor que tinha para dar. Aquele seria o único lembrete tangível que teria de seu pequeno, e embora seu coração estivesse partido, agarrou-se àqueles últimos momentos, sabendo que, de alguma forma, seu amor sempre o acompanharia. Quando tudo terminou e Isabela deixou seu pequeno no cemitério, dispôs-se a procurar seu marido por todo o lugar, desesperada por encontrar nele o apoio que tanto precisava. Havia recebido palavras de consolo de muitas pessoas, mas a voz que mais ansiava ouvir, a de Daniel, não estava entre elas. No entanto, ao voltar para casa, em vez de encontrar consolo, foi recebida com acusações e reprovações. Daniel, a pessoa em quem havia depositado sua confiança para superar a tragédia, a culpou pelo ocorrido, recriminando-lhe por sua incapacidade de lhe dar um herdeiro. Essas palavras feriram profundamente Isabela, dilacerando-a em um momento em que mais precisava de amor e compreensão. A falta de apoio emocional por parte de Daniel era evidente e devastadora. Isabela não apenas havia perdido seu bebê, mas também sentia que havia perdido seu marido, que, em vez de ser seu pilar nesses tempos difíceis, havia se tornado uma fonte adicional de dor. A autoestima de Isabela despencou, mergulhando-a em uma profunda depressão. Ela começou a se questionar, atormentada pela ideia de que talvez, de alguma forma, a morte de seu pequeno tivesse sido sua culpa. A relação entre ela e Daniel se tornou cada vez mais tensa e hostil após a tragédia. Daniel, que costumava trabalhar longas horas e perder ocasiões importantes no passado, agora se afastava deliberadamente, buscando qualquer desculpa para não estar em casa. Passava as noites bebendo com amigos e voltava para casa tarde, com o inconfundível cheiro de álcool misturado com outras fragrâncias femininas. Isabela, que antes nunca teria imaginado que seu marido a deixaria sozinha em um momento tão complicado, agora se encontrava enfrentando não apenas sua dor, mas também a traição e a indiferença da pessoa que deveria estar ao seu lado. O que Isabela não sabia naquele momento era que a verdadeira natureza de Daniel começava a se revelar, de uma forma que ela nunca teria imaginado. No dia em que, com o coração na mão, reclamou-lhe por sua falta de empatia e consideração, ele respondeu com uma hostilidade que a deixou congelada. "Se não gostar, pode ir embora", disse Daniel, seu tom tão frio quanto o gelo. "Você conhece muito bem a saída. Eu não vou te impedir." Isabela ficou sem palavras, sentindo como aquelas cruéis palavras se cravavam em sua alma. O homem que uma vez amou com todo o seu ser, agora falava com ela como se fosse uma estranha, como se todos os anos compartilhados e as promessas de amor tivessem se evaporado no ar. Perguntava-se quando seu marido havia se transformado nesse ser insensível, incapaz de mostrar o menor sinal de compaixão pelo seu sofrimento. Com o tempo, a situação só piorou. Isabela, ainda lutando contra a dor e a profunda depressão que a consumiam, começou a notar uma mudança mais drástica em Daniel. Suas ausências tornaram-se mais prolongadas, e suas desculpas, cada vez mais ridículas, pareciam uma tentativa deliberada de se afastar dela. Mal a olhava quando estava em casa, e suas palavras eram poucas e cheias de desdém. O que Isabela não sabia era que Daniel, na verdade, estava procurando uma desculpa para se livrar dela. Sua aparente frieza e distância não eram simplesmente fruto da dor pela perda do bebê,
mas o resultado de seu crescente interesse por outra mulher. Ele havia encontrado outra pessoa, uma mulher que, segundo ele, era mais jovem, mais atraente e mais sofisticada, alguém com quem podia se exibir para seus amigos e colegas, algo que Isabela, em seu estado de vulnerabilidade, não podia lhe oferecer. Daniel começou a levar uma vida dupla, encontrando-se com sua amante nos momentos em que Isabela mais precisava de seu apoio. Passava as noites fora, e quando finalmente voltava para casa, fazia-o tarde, evitando qualquer interação com sua esposa. A frieza entre eles tornou-se insuportável. Daniel mostrava-se cada vez mais distante, e suas poucas aparições em casa eram acompanhadas pelo inconfundível cheiro de perfume que não pertencia a Isabela. De novo tão tarde? Perguntava Isabela em um tom apagado, sabendo que não receberia mais do que uma resposta evasiva. Não se meta nos meus assuntos, respondeu Daniel, enquanto tirava o casaco sem sequer olhar para ela. Você não tem o direito de me questionar. As desculpas de Daniel eram cada vez mais absurdas e evidentes. Ele mantinha a amante à vista de todos, apresentando-a publicamente como sua amiga especial. Enquanto isso, Isabela, imersa em sua tristeza, tentava entender como sua vida havia chegado a esse ponto. Ela se sentia presa em um casamento que se desmoronava diante de seus olhos, com um marido que já não a via como sua companheira, mas sim como um obstáculo para a vida que ele realmente desejava levar. Muitas pessoas no círculo social de Isabela estavam cientes da existência dessa outra mulher na vida de Daniel, inclusive alguns familiares próximos. No entanto, optavam por se manter à margem, alegando que não era de sua conta e que era melhor não se envolver para evitar conflitos. Os amigos do casal, por sua vez, assumiam que se tratava de um caso passageiro de Daniel, possivelmente provocado pela perda do bebê. Eles acreditavam que, com o tempo, o casamento voltaria ao normal e tudo seria como antes. A realidade, entretanto, era bem diferente. Daniel não sentia nenhuma vergonha por suas ações. Na verdade, fazia muito tempo que estava cansado de sua esposa, mesmo antes da gravidez. Ele não a havia deixado apenas pelos benefícios que obtinha do casamento. No passado, era Isabela quem cobria as contas, pagava a hipoteca e, além disso, o havia introduzido no meio social ao qual Daniel sempre desejou pertencer. Para ele, seu casamento com Isabela era uma questão de conveniência. Com Samantha, sua nova amante, Daniel sentia que tinha tudo. Ele havia se apaixonado perdidamente por ela, convencido de que eram perfeitos um para o outro. Compartilhavam interesses, passatempos e uma visão de futuro que parecia alinhada. Mas a verdade era que Samantha era uma mulher superficial, mais interessada no dinheiro e no status social que Daniel representava do que nele como pessoa. O que Samantha desconhecia era que Daniel não era ninguém sem Isabela ao seu lado, assim como ela própria, cujo interesse principal era a propriedade de Isabela e o estilo de vida que Daniel lhe oferecia. Samantha não mostrava nenhuma compaixão pela situação de Isabela, nem sentia qualquer remorso por ser a causa da ruptura matrimonial. Ela estava mais focada em desfrutar da vida e das comodidades que Daniel podia lhe proporcionar, sem se importar com as consequências de seus atos na vida da esposa que ele havia deixado de lado. A relação clandestina entre Daniel e Samantha continuou, e Daniel se viu dividido entre duas mulheres, uma que havia compartilhado sua vida durante anos, e outra que lhe oferecia um futuro cheio de luxos e prazeres excitantes. Samantha, com sua eloquência persuasiva, convenceu Daniel de que seu casamento com Isabela era um fardo e que ele deveria tomar uma decisão definitiva para poder estar ao seu lado. Um dia, enquanto desfrutavam de uma tarde no apartamento de Samantha, ela elaborou um plano para garantir seu lugar na vida de Daniel. Se você realmente quer estar comigo, Daniel, disse Samantha com firmeza, você precisa fazer algo drástico. Não podemos continuar assim,
com ela sempre se colocando entre nós. Daniel, preso entre a pressão de Samantha e seu próprio desejo de um futuro diferente, assentiu. "O que você sugere?" perguntou, visivelmente conflitado, mas decidido a seguir seus conselhos. "Mudar as fechaduras da casa", respondeu Samantha com um sorriso frio. "Dessa forma, Isabela não poderá voltar. Precisamos que ela se sinta completamente excluída para que você possa estar comigo sem mais obstáculos." Daniel, sob o feitiço da promessa de uma vida melhor e o desejo de se libertar de Isabela, aceitou o plano. "Eu farei isso. Apenas certifique-se de que tudo esteja pronto quando a situação estiver resolvida." Então, em uma tarde em que Isabela estava fora, Samantha pôs seu plano em ação. Ela chamou um chaveiro e pediu para trocar todas as fechaduras da casa que Daniel e Isabela compartilhavam, garantindo que a esposa não pudesse retornar. Enquanto isso, no apartamento de Samantha, Daniel esperava ansiosamente pelo resultado. Quando Isabela voltou depois de passar a tarde com seus amigos, encontrou a porta de sua casa trancada, algo completamente inesperado. Ela olhou para a maçaneta com incredulidade e bateu repetidamente, ouvindo música e risadas vindas do interior, mas não obteve resposta. A confusão e o medo a invadiram enquanto tentava, sem sucesso, abrir a porta. "Daniel, abra a porta!" gritou, batendo na madeira com desespero. "O que está acontecendo?" Ao não receber resposta, pegou seu telefone e ligou para o número de seu marido repetidas vezes, mas cada chamada ia diretamente para a caixa postal. "Por favor, me atenda!" suplicou com lágrimas nos olhos. "Onde você está? Por que não responde?" Finalmente, após algumas horas de angústia e desespero, uma vizinha compassiva encontrou Isabela chorando na porta de sua própria casa. A mulher, com uma expressão preocupada, se aproximou de Isabela e, ao ver seu desespero, disse: "Eu vi o que aconteceu. Uma mulher muito elegante e um chaveiro trocaram as fechaduras da sua casa e seu marido estava com eles." Isabela, atônita e com o coração despedaçado, não podia acreditar no que acabara de ouvir. "Uma mulher elegante?" repetiu, sua voz quebrada pela dor. "Daniel estava lá?" "Sim", confirmou a vizinha. "Foi algumas horas depois que você saiu. A mulher parecia muito segura de si, como se estivesse tomando posse de algo que lhe pertencia. A descoberta a deixou paralisada. Quem era essa mulher que havia invadido seu lar? O lugar que ela havia construído e financiado com tanto esforço? A traição de Daniel se tornava cada vez mais clara, e o golpe em sua confiança era devastador. Sua mente se encheu de fúria e desespero, sabendo que não podia ficar de braços cruzados enquanto seu marido e sua amante se apropriavam de sua vida. A noite caiu, e Isabela, sem lar e sem família, se encontrou em uma situação desesperadora. Sem outro recurso, foi forçada a buscar refúgio na casa de uma tia. Enquanto esperava na fria entrada da casa da tia, suas lágrimas não cessavam. Finalmente, quando conseguiu entrar, encontrou um lugar temporário de calma em meio à sua tormenta. Quando a tia a recebeu, Isabela não pôde deixar de notar a falta de surpresa em seu rosto. "Tia", disse com voz trêmula, "você sabia algo sobre isso? Por que não me disse nada?" A tia tentou desviar a conversa oferecendo-lhe uma xícara de chá, na esperança de acalmar seus nervos agitados. "Aqui está, querida", disse a tia, servindo-lhe o chá fumegante. "Talvez isso te ajude a relaxar um pouco." Isabela pegou a xícara, mas sua mente continuava focada na pergunta que havia feito. Ela olhou fixamente para sua tia, com a necessidade de obter uma resposta clara. "Tia", insistiu, "me diga a verdade. Você sabia algo sobre a infidelidade de Daniel?" A tia, com um suspiro resignado, sentou-se em frente a Isabela e a olhou diretamente nos olhos. "Ah, por Deus, filha", disse com um tom cansado. "Todos nós sabíamos. Não me diga que você não percebeu. Daniel estava distante de você há muito tempo, e não é que você se importasse muito, certo?
Você apenas se trancou em sua casa, se concentrando em si mesma e negligenciando seu marido. Nós decidimos não nos intrometer nos problemas de vocês. Isabela ficou completamente atônita. A revelação de que sua própria família estava ciente da traição de seu marido, sem lhe dizer, era um golpe devastador. Ela sentia como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A sensação de traição e decepção se intensificou ao perceber que não podia confiar nem naqueles que considerava próximos. Com lágrimas nos olhos, Isabela percebeu que, apesar de tudo, não podia se permitir afundar no desespero. A traição de Daniel e a indiferença de sua família a forçaram a fazer uma introspecção dolorosa, mas necessária. Ela decidiu que precisava se afastar de todos aqueles que não acrescentavam à sua vida e começar de novo. A determinação de Isabela em cortar laços com familiares e amigos que haviam ocultado a verdade foi um passo crucial em seu caminho para a autoafirmação. Ciente de sua força e capacidade de seguir em frente, ela se comprometeu a retomar o controle de sua vida. Contratou um advogado experiente para processar seu marido e recuperar o que era seu por direito, marcando o início de uma nova etapa em que ela seria a protagonista de sua própria história, buscando justiça e reconstruindo sua vida do zero. Enquanto isso, Daniel continuava sua vida com Samantha, que havia assumido o controle total sobre ele e sua situação financeira. Samantha estava convencida de que havia encontrado o homem dos seus sonhos, mas com o tempo começou a descobrir que Daniel não era o indivíduo rico e bem-sucedido que ela havia imaginado. Apesar das promessas de luxo e riqueza, Daniel continuava financeiramente dependente de Isabela para manter seu estilo de vida e status social. Essa revelação deixou Samantha frustrada e decepcionada, pois percebeu que havia escolhido um homem que não correspondia às suas expectativas. Um dia, durante uma conversa cheia de ressentimento, Samantha não conseguiu conter sua decepção. "Como você pôde mentir para mim assim?" Ela recriminou Daniel enfurecida. "Você me prometeu um futuro cheio de luxo e, em vez disso, me arrastou para uma vida de mediocridade. Como esperava que eu estivesse satisfeita com isso?" Daniel, tentando acalmar a situação, tentou justificar sua situação. "Não é tão simples, Samantha. As coisas não saíram como esperávamos, mas estou trabalhando para melhorar." Mas as desculpas de Daniel não eram suficientes para Samantha. A relação entre eles começou a se deteriorar à medida que as tensões financeiras e as discussões sobre o futuro se intensificaram. Foi nesse contexto que Samantha conheceu um homem rico com quem compartilhava gostos e aspirações. Logo, seu novo relacionamento floresceu, e Samantha viu nele uma oportunidade para alcançar a segurança financeira que tanto desejava. Decidida a mudar sua situação, Samantha planejou sua saída da vida de Daniel da maneira mais dramática possível. "Não direi nada a Daniel sobre meu novo amante", pensou. "Quero que isso seja um golpe devastador para ele. Preciso que ele sinta o peso de sua traição." Para realizar seu plano, Samantha convidou seu novo amante para a casa que compartilhava com Daniel, enquanto ele estava fora da cidade. Ao trazer seu amante para a casa, Samantha pensou que esse ato seria a gota d'água e forçaria Daniel a desistir dela. Quando Daniel voltasse, Samantha estava decidida a confrontá-lo e mostrar-lhe o preço de suas mentiras. Quando Daniel voltou para casa inesperadamente e entrou no quarto, ficou atônito ao encontrar Samantha e seu novo amante em sua própria cama. A traição e a raiva se apoderaram dele enquanto observava a cena diante de seus olhos. Ele se sentiu devastado pela dupla traição de sua esposa e seu amante. Daniel, furioso e ferido, se encontrou no meio de uma cena caótica ao confrontar Samantha e seu amante na sala de sua casa. A tensão no ambiente era palpável, e palavras dolorosas eram lançadas de ambos os lados. Samantha, com uma expressão desafiadora, tentou defender sua posição. "Você não entende, Daniel. Isso nunca foi sobre amor.
mas sobre o que eu realmente mereço. Você é um perdedor que não pode me oferecer nada. O amante de Samantha, olhando para Daniel com desdém, acrescentou: Sinto muito, mas o tempo de brincar de ser um grande homem já acabou. Ela merece algo melhor do que seus sonhos quebrados. As acusações e gritos se misturavam ao som dos móveis sendo empurrados e das portas abrindo e fechando. Daniel, sentindo o peso da traição e do engano, percebeu que havia sido manipulado e usado pela mulher em quem depositou toda a sua esperança para um novo começo. Finalmente, a discussão atingiu seu ponto culminante. Com uma fúria descontrolada, Daniel expulsou Samantha e seu amante de sua casa. "Saia daqui!" gritou Daniel, sua voz tremendo de raiva. "Não quero vê-la nunca mais." Enquanto Samantha e seu amante se afastavam, Daniel ficou sozinho em sua casa, imerso na desesperança. Ele se viu diante da dura realidade de sua ruína financeira e emocional. Havia perdido sua esposa, seu amante e, o mais doloroso, a confiança em si mesmo. Como cheguei a isso? Perguntava-se olhando ao redor e vendo o desmoronamento da vida que ele mesmo havia criado. Poucos dias depois, enquanto Daniel ainda lidava com o desmoronamento de sua vida, recebeu uma notícia que o deixou em um estado de desespero total. Ao abrir a carta, suas mãos tremiam enquanto lia a notificação legal apresentada por sua esposa. "Isso é possível?" murmurou, incapaz de acreditar no que via. A carta detalhava as acusações e as demandas, e Daniel entendeu que Isabela havia tomado medidas legais contra ele, com uma considerável probabilidade de ganhar o caso. Ele leu a notificação várias vezes, sua mente em choque. A mulher que ele havia desprezado e traído, a mesma que uma vez havia sido sua companheira de vida, estava agora no caminho para reivindicar o que ele havia tentado destruir. A ironia da situação e o peso de suas decisões caíam como uma pedra sobre seus ombros, deixando-o em um profundo desespero. Em um momento de desespero e desânimo, Daniel decidiu fazer uma última tentativa de reconquistar Isabela. Consciente de que havia perdido quase tudo, pensou que poderia manipulá-la usando o amor que ela ainda sentia por ele. Seu plano era apresentar sua busca por afeto fora do casamento como uma consequência direta do distanciamento de Isabela, argumentando que ela o havia empurrado a buscar consolo em outra mulher, ao se concentrar unicamente em sua própria dor após a trágica perda de seu filho. Decidido a enfrentá-la, Daniel dirigiu-se à casa de Isabela, carregando consigo a esperança de que ela ainda pudesse sentir compaixão por ele. Ao chegar, foi recebido com uma mistura de surpresa e frieza. Isabela olhou para ele com uma distância que ele não havia antecipado. "Isabela", começou Daniel com um tom de desespero fingido. "Te procurei porque preciso que entenda, porque fiz o que fiz. Tudo o que eu queria era que nos ajudássemos mutuamente a seguir em frente depois do que aconteceu. Você estava tão imersa em sua dor que não viu o quanto eu precisava de você." Isabela, agora com um olhar firme e decidido, interrompeu-o. "Você realmente acha que pode continuar brincando com meus sentimentos, Daniel? Não tem ideia do dano que me causou. Eu te procurei no seu momento de necessidade, mas você decidiu procurar outra mulher para preencher esse vazio." Daniel tentou manter sua postura, mas a verdade no olhar de Isabela e a dor em sua voz o desarmaram. "Sinto muito, Isabela. Eu errei. Só quero que saiba que o que eu realmente buscava era seu amor e apoio." Isabela, no entanto, já não era a mulher que ele conhecera. Ela havia passado meses se reconstruindo, encontrando consolo e força em seu advogado, que se tornara um amigo próximo e confidente. A conexão entre eles havia evoluído para um relacionamento profundo e significativo, oferecendo a Isabela o apoio emocional e a compreensão de que tanto precisava. "Daniel", disse Isabela com firmeza,
Não estou mais em um lugar onde posso permitir que você me manipule. Encontrei no meu advogado o apoio que você nunca me deu e aprendi a valorizar minha própria força e dignidade. Minha vida está seguindo em frente e você não faz mais parte dela. Daniel, enfrentando a fria realidade de sua perda, saiu da casa de Isabela de mãos vazias. O choque de entender que havia sido rejeitado não apenas por ela, mas também pela sociedade a qual tanto desejava pertencer, foi brutal. A lição que finalmente aprendeu foi dura e clara. As ações têm consequências irrevogáveis. Enquanto Isabela e seu advogado continuavam a construir uma vida juntos, Daniel foi forçado a enfrentar seu próprio destino. Em uma tentativa de reconstruir sua vida, teve que lidar com a ruína emocional e financeira que ele mesmo havia criado, deixando para trás um passado que destruiu com suas próprias mãos. Após enfrentar uma série de desafios e provações desgastantes, Isabela começou a descobrir um novo propósito e alegria ao lado de Marcos, seu advogado e agora companheiro de vida. Sua relação, construída com paciência e compromisso, floresceu em um vínculo profundo e significativo. Isabela, que havia conhecido a dor e a traição, agora encontrava em Marcos uma fonte de esperança e força. A notícia de sua gravidez chegou como um raio de luz, iluminando sua vida com uma nova promessa de felicidade. Esta gravidez, conhecida como a de um bebê arco-íris, um termo para os filhos que chegam após uma perda, simbolizava um novo começo cheio de esperança. O casal recebeu a notícia com uma mistura de alegria e ternura, sentindo que a chegada de seu bebê trazia consigo uma onda de esperança que renovava seus corações. Um dia, enquanto Isabela acariciava suavemente sua barriga crescente, Marcos se aproximou com um sorriso caloroso. "Não vejo a hora de conhecer nosso bebê", disse Marcos, envolvendo Isabela em seus braços. "Você está radiante e estou tão empolgado em começar esta nova fase com você." Isabela sorriu, olhando para Marcos com amor e gratidão. "Eu sei, Marcos. Às vezes me sinto sobrecarregada por tudo o que passamos, mas ter você ao meu lado e saber que estamos esperando nosso bebê me dá uma força que eu nunca imaginei ter." À medida que a gravidez avançava, o casal mantinha uma tradição especial. Regularmente, visitavam o túmulo de Paulo, o pequeno que havia sido parte de seus corações e pensamentos. Em uma dessas visitas, Isabela parou em frente à lápide, tocando o mármore frio com ternura. Com lágrimas nos olhos, começou a falar com seu filho ausente. "Paulo", sussurrou Isabela, sua voz quebrada, mas cheia de amor. "Queria que soubesse que sempre estará em nossos corações. Seu irmãozinho ou irmãzinha está a caminho e trará muita alegria às nossas vidas. Embora não possamos te ver, sentimos sua presença em cada momento de felicidade que compartilhamos." Marcos, em pé ao lado dela, a envolveu em um abraço reconfortante. "Estamos aqui com você, Paulo", disse Marcos, sua voz carregada de emoção. "Nunca esqueceremos sua memória e continuaremos te honrando enquanto esperamos a chegada de seu irmão ou irmã." A chegada de seu bebê arco-íris não representava apenas o início de uma nova vida, mas também um testemunho de sua força e capacidade de superar a dor. Esta experiência lhes ensinou a importância de cercar-se de pessoas que oferecem apoio incondicional, especialmente nos momentos mais sombrios. Isabela e Marcos aprenderam que, apesar das provas e dificuldades, sempre há uma oportunidade para encontrar a felicidade e a esperança novamente. Sua história se tornou um reflexo da resiliência do espírito humano e do poder de um amor que persiste além da adversidade. Assim como Isabela encontrou a força dentro de si para superar as adversidades após a perda de seu filho e a traição de seu marido, quero lembrar que você também tem o poder de enfrentar e superar qualquer dificuldade que esteja atravessando. A vida pode ser avassaladora e desafiadora, mas sua força interior
É capaz de te guiar através dos momentos mais sombrios. Não se feche em si mesmo. Busque apoio nas pessoas ao seu redor, amigos, familiares e entes queridos que te amam e oferecem seu amor incondicional. Lembre-se de que você não está sozinho em suas lutas e que há pessoas dispostas a te ajudar. A conexão com aqueles ao seu redor pode ser uma fonte imensa de força e consolo. Compartilhe seus sentimentos, busque conselhos e aceite o apoio que te oferecem, pois isso pode ser fundamental para sua recuperação e crescimento. Eu adoraria saber o que você achou desta história e se ela ressoou em seu coração de alguma maneira. Por favor, deixe seu comentário e me conte sua opinião. Se você acha que esta mensagem pode ser útil para outras pessoas que estão enfrentando situações semelhantes, ficaria imensamente grato se pudesse compartilhar este vídeo. Juntos, podemos levar esta mensagem de esperança e resiliência para mais pessoas e oferecer o apoio que elas precisam. Sua ajuda é inestimável e fará uma grande diferença na vida de quem precisa.